está acompanhado de um dragão. O caçador enfrenta esse inimigo misterioso e sua lamparina cai e incendeia o chão. E então a figura misteriosa e seu dragão atravessam as chamas. Eu já adianto que essa é a minha cena favorita do filme. Para o guarda, ele é um demônio. Mas nós sabemos que são Soluço e Banguela. Junto com Soluço estão os Cavaleiros de Dragões, os irmãos Cabeça Dura e Cabeça Quente, Perna de Peixe e Melequento, e a Astrid, que desmaia o guarda. É interessante notar que agora os Cavaleiros usam novas armaduras feitas com escamas de dragão. A ideia é que os dragões trocam de escamas, e os Cavaleiros coletaram as escamas antigas de seus dragões para criar armaduras que são à prova de fogo. Então as cores das armaduras de cada um são as mesmas cores de seus dragões. Por onde vai, Perna de Peixe carrega com ele um filhotinho de Grunkle chamado Batatinha. Ele fica muito empolgado quando liberta um Destripador Rubro. Para a criação desse dragão, os artistas se inspiraram no veado ancião, que tem uma enorme galhada. Essa galhada foi a primeira coisa a ser desenhada, e então o dragão foi criando forma. Apesar desse nome ameaçador e seu enorme tamanho, o Destripador Rubro é um gigante gentil. Mais caçadores surgem e os cavaleiros enfrentam eles em uma cena em plano sequência muito maneira, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Valka, a mãe de Soluço, observa os cavaleiros ao lado de seu dragão Pula Nuvem. Os cavaleiros libertam os dragões e vão embora. Eles concluíram seu objetivo, mas ainda são muito desunidos e dependentes de seus dragões. Banguela sente algo estranho em uma das jaulas, mas vai embora. O que ele não viu é que nela estava um dragão que tem a habilidade de ficar invisível. Originalmente, essa abertura seria totalmente diferente. Banguela e Soluço iriam até uma área vulcânica onde encontrariam o Destripador Rubro. Soluço seria atacado pelo dragão, mas seria salvo por Banguela. Isso mostraria o quanto Soluço ainda é dependente de Banguela. Mas a cena acabou sendo descartada e substituída pelos cavaleiros enfrentando os caçadores e libertando os dragões. Os cavaleiros e os dragões libertados chegam a Berg e Soluço diz a mesma frase que disse no início dos dois filmes anteriores. This is Burke. This is Burke. This is Burke. O Destripador Rubro rapidamente faz amizade com Batatinha. Esse terceiro filme é dirigido e escrito por Jean Deblois, que co-dirigiu o primeiro filme e dirigiu o segundo filme. Ele queria que os dragões desse filme fossem o mais realista possível para o público acreditar que eles realmente existiram. Então os animadores receberam aulas sobre como funcionavam os voos de animais como morcegos, gaivotas e outros pássaros. Esses animais foram de grande inspiração para o voo dos dragões. A forma de Banguela voar, por exemplo, foi baseada em um pardal. O voo do Grunkle é inspirado no beija-flor e Pula Nuvem é baseado em uma coruja. Um ano depois do segundo filme, Soluço tem libertado dragões e trazido eles para Berg. Isso está deixando a vila super lotada e os dragões estão se tornando um problema. Bocão fica assustado quando descobre que os cavaleiros trouxeram um dragãozinho chamado Papatudo. Para a criação dos dragões, os artistas bolaram a ideia de misturar características de animais que não tinham nada a ver um com o outro. O Banguela é uma mistura de pantera com salamandra. O Grunkle é uma mistura de morsa com répteis. Já o Papatudo é uma mistura de bulldog francês com rã arborícola. Inclusive o som desse dragãozinho é do Gordy, o bulldog do diretor que já descansa em paz. Então, tá com fome? Bocão tenta avisar Soluço sobre o problema de enfrentar caçadores e trazer mais dragões para Berg, mas o garoto ainda não vê nenhum problema nisso. Em outra região, vários navios de caçadores estão reunidos em um local onde prendem e torturam dragões. Enquanto Berg é iluminada e colorida, esse lugar é enevoado e obscuro. Segundo o diretor, isso demonstra como os humanos podem modificar o ambiente à sua volta.
Em um veículo voador carregado por dragões malignos, um caçador chega para se juntar a 3 senhores da guerra que estão preocupados com o Soluço e os Cavaleiros de Dragões. A produção não teve tempo de criar esses personagens, então os senhores da guerra são na verdade Valka, Stoico e Eret com os corpos e rostos modificados. Os senhores da guerra sabem que o Soluço só poderá ser derrotado se o seu dragão for morto. Então eles contratam esse caçador para caçar o Fúria da Noite. E como isca, eles irão usar aquele dragão invisível que é uma fêmea de uma espécie semelhante à Banguela. Um chifre estrondoso se liberta e vai para cima do caçador, que mata o dragão apenas com uma flecha disparada com sua besta. É uma cena impressionante que promete que esse caçador será uma grande ameaça para Soluço e os Cavaleiros de Dragão. Vemos um flashback de Stoico com Soluço ainda criança em seu colo apresentando Berk ao seu filho. Stoico foi morto no segundo filme, mas é muito legal que os produtores trouxeram ele de volta através de flashbacks. Stoico conta ao pequeno Soluço sobre um mundo escondido de onde todos os dragões vieram. Um dia ele irá encontrar esse mundo e irá fechá-lo para acabar com a luta entre vikings e dragões. Esse desejo de Stoico mostra que no fundo o Soluço sempre teve uma ligação com seu pai por desejarem a paz entre humanos e dragões. Soluço retira sua prótese para brincar de jogar e buscar com Banguela. Isso já mostra para o público que a prótese pode ser removida, porque será algo importante no final do filme. Astrid chega para se encontrar com Soluço voando em sua Nader mortal chamada Tempestade, que foi baseada em um papagaio. Astrid diz a Soluço que Bocão está certo sobre quanto mais dragões trouxerem a Berk, mais eles irão atrair a atenção de caçadores. Soluço conta a sua amada que quer encontrar o lendário mundo escondido que seu pai lhe falava, que pode ser o lar perfeito para os vikings viverem em paz com seus dragões. Astrid não gosta da ideia de deixar o lar que os vikings vivem há gerações, mas Soluço acredita que essa seja a única solução. Farejando alguma coisa, Banguela voa para a floresta. Ele se depara com o dragão que está sendo usado como isca para atraí-lo. O animal tenta avisar o Fúria da Noite que há algo errado, mas Banguela fica hipnotizado com a beleza desse novo dragão. E ela também parece gostar dele. Mas ela dispara rajadas de plasma em Soluço e Astrid que estavam observando eles, e então vai embora. Banguela tenta segui-la, mas ele não consegue voar sozinho porque precisa de Soluço para controlar a prótese em sua cauda. Astrid dá a essa espécie desconhecida o nome de Fúria da Luz. De volta a Berk, Banguela fica apaixonado por Fúria da Luz. Ele observa 2 Nader fazendo movimentos que são muito semelhantes à dança de acasalamento dos pássaros. Na floresta, enquanto Banguela procura pela Fúria da Luz e Soluço dá uma volta com cabeça dura, eles encontram uma armadilha e um dardo com um líquido roxo. Eret reconhece o dardo e diz que ele foi feito por Grimmel o Cruel, um caçador de dragões muito esperto que vive para caçar. À noite, Soluço ainda procura pelo mundo escondido enquanto Banguela está dormindo. E de um canto escuro da sala, Grimmel surge da escuridão. Rapidamente, ele atira um dardo sonífero em Banguela. Grimmel diz a Soluço que é um caçador de fúrias da noite e que matou todos menos Banguela. Então exige que o garoto entregue o seu dragão a ele. Mas Soluço já estava esperando por Grimmel e armou uma emboscada para ele. O Banguela, na verdade, era o coitado do perna de peixe fantasiado e Grimmel encurralado por Valka e os Cavaleiros de Dragões. Mas Grimmel trouxe seus dragões malignos que cospem um ácido que incendeia todo o salão. Então o caçador promete retornar. E se Soluço não entregar o Fúria da Noite a ele, Berk será destruída. O plano original era trazer Drago Sangue Bravo de volta. Após o final do segundo filme, ele ficaria preso em uma ilha. E para fugir dela, precisaria fazer amizade com o dragão territorialista. E no final do filme, Drago teria sua redenção ajudando Soluço e os Cavaleiros de Dragão a derrotar Grimmel. Mas ninguém menos que Steven Spielberg leu esse roteiro e disse a Dean DeBlois que Drago tiraria o foco da relação entre Soluço e Banguela e sugeriu
descartá-lo da história. Se o Steven Spielberg te dá um conselho, meu filho, você só ouve e obedece. Drago era um brutamontes agressivo. Então, Grimmauld teria que ser o oposto disso. Alguém mais esguio, que não usaria a força, e sim a inteligência. Artes iniciais mostram um visual mais jovem e com cabelos escuros. Mas o visual final de Grimmauld tem um cabelo grisalho. E ele é mais velho para parecer mais sábio. A roupa de Grimmauld é basicamente a versão viking de um ninja. Seu traje é preto e todo feito de couro. No áudio original em inglês, o ator Murray Abraham deu a voz a Grimmauld. That is impressive. But let me finish my drink. Já no Brasil, ele foi dublado pelo ótimo Márcio Simões, e sua voz combinou muito bem com o personagem. Impressionante. Mas deixe-me terminar de beber. Grimmauld pode ser assustador e também bem-humorado. Vários personagens serviram de influência para o comportamento de Grimmauld, como o Dr. Brown de Volta para o Futuro, o vilão Anton de Onde os Fracos Não Têm Vez, o Hans Landa de Bastardos Inglórios e até o Coringa. Drago era uma ameaça para o mundo. Nesse filme, Dean DeBlois queria um vilão que fosse uma ameaça direta a soluço. Então surgiu a ideia desse vilão responder a grande pergunta do primeiro filme, que é por que Banguela é o último de sua espécie. Muito provavelmente Grimmauld também teria matado Banguela se o soluço não tivesse acertado.